Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Voz que Clama História e Profecia, com mais um tema sobre os livros poéticos, ainda trabalhando o livro de Jó. E hoje, com um tema de grande importância, o temor do Senhor é sabedoria, apartar-se do mal é inteligência. Foram alguns questionamentos, algumas perguntas. Esse tema de hoje está baseado em Jó, capítulo 28, onde há um discorrer sobre a sabedoria e há um comentário sobre o que é a sabedoria. O título do capítulo aqui, capítulo 28, eu quero pegar a partir do versículo 12. Capítulo 12, a partir do versículo 1, fala que o homem apropria-se das riquezas da terra. Ele vem falando sobre a prata, o ouro, o ferro, tudo isso, o cobre, as riquezas que o homem se apropria, né, que não é dele. Diz que o próprio Salmo, capítulo 24, fala que o Senhor é a terra e sua plenitude, os mundos que nele habitam pertencem ao Senhor. Por isso que até mesmo Jó, ele fala que o homem se apropria disso. Ele vem falando sobre essa questão. E diz que ele abre aqui a entrada para as minas, longe da habitação dos homens. Ele fala que da terra procede o pão. Ele vai falando toda essa questão aí, né, das riquezas, das bênçãos que vem do Senhor, daquilo que ele criou. Mas o capítulo 28, a partir do versículo 12, fala sobre a verdadeira sabedoria é dom de Deus. E ele vem com uma pergunta: mas onde se achará a sabedoria? Uma pergunta. E onde está o lugar do entendimento? Duas perguntas do versículo 12. O verso 13: o homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim. O mar diz: não está comigo. O versículo 15: não se dá por ela ouro fino, ou não é algo que consigo pagar, por mais que eu tenha riquezas, eu vou conseguir pagar o preço por ela. Nem se pesa prata em câmbio dela, ou onde você pode fazer uma transação comercial e pagar o preço devido pela sabedoria. O seu valor não se pode avaliar, nem mesmo que seja pelo ouro de Ofir. Versículo 16. Nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Verso 17, ele fala ainda: o ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Então percebe como ele vai discorrendo, ele vai falando sobre a sabedoria, e que ela não é alcançada simplesmente pelo poder, pela fama, pela riqueza, onde eu posso pesar. Olha, me passa aqui tanto de sabedoria. Não é dessa maneira que se consegue. O verso 18, ele fala assim ainda: ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Verso 19: não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. E aí ele volta novamente àquelas perguntas do início, verso 20. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Ele foi discorrendo que o homem, ele se apropria dos bens, sabe, por esperteza, pela ambição, e por todos os outros motivos. Mas ele agora volta novamente à pergunta filosófica, de questionar, né? De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Verso 21. Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. Verso 22. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Verso 23. Deus lhe entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar. E aqui ele começa a responder. Parte anterior aqui, no versículo anterior, 22, que o abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Mas o verso 23 afirma: Deus lhe entende o caminho
e é Ele quem sabe o seu lugar. Verso 24 fala, porque Ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Então, a sabedoria só pode ser alcançada na pessoa de Deus. E ele continua ainda, o versículo 25. Quando regulou o peso do vento, matematicamente falando, vamos dizer assim, quando ele regula o peso do vento e quando ele fixa as medidas ou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões. Então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a também e a esquadrinhou. Olha que magnífico, que maravilhoso o que o autor nos leva a meditar. De que o Senhor, quando ele estabeleceu os limites para as águas, até aqui e não mais, quando ele traça o caminho para o relâmpago dos trovões, quando ele pesa o vento, quando ele estabelece leis para a chuva e assim por diante. Ele diz que viu a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a, esquadrinhou-a. E o verso 28 é o ponto-chave do nosso tema, onde nós falamos, o temor do Senhor é a sabedoria, onde ele diz, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Então ele responde claramente. Salomão também, o homem mais sábio, ele fala sobre isso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio, o temer o Senhor, não é o ter medo do Senhor, mas é o temor do Senhor. O Senhor que criou todas as coisas, o Senhor que estabeleceu todas as coisas, o Senhor que te criou, o Senhor que me criou, que nos criou, que nos redimiu. Então ele fecha o pensamento no versículo 18, de que o temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mal, ou inteligência, ou a inteligência. É o que foi mencionado de Jó, a princípio, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu posso fazer a escolha, você fazer a escolha de ser temente a Deus, de procurar a cada dia ser íntegro, ser reto e procurarmos a cada dia desviar-se do mal. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe a cada dia de nossa vida. Demonstrarmos o temor, o amor e a dedicação que o nome e a glória do Senhor é devido, que é devida ao seu nome. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, nos ajude a cada dia em nosso viver, desenvolvermos o temor do Senhor, a sabedoria que só o Senhor pode nos conceder. Como está escrito em Jó 28, o temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mal a inteligência. Que venhamos a cada dia viver para honrar e glorificar o nome santo do Senhor.